Deus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Vou lhe mandar o convite, meu pastor. Eu vou lhe mandar o convite. Aqui, ó. Deixa aí. Sua bênção. Muito ruim. Chegou o convite aí pro senhor, meu pastor? Tá conseguindo me ouvir? Glória a Deus. Tá dizendo que o senhor recusou. Vou mandar de novo. Já enviei. Vai lá com a mamãe, vai. Glória a Deus. Vai lá com a mamãe, vai papai participar da live, tá? Vai lá com a mamãe. Leva lá com você. Cuidado com o gato lá e tem uma vozinha lá, cozinha pra ela. Não vai tomar pro xarel porque... Tá bom. Meu pastor. Pai do Senhor, pastor Hernando. Tá me Oi, ouvindo bem senhor. Você aí? consegue me ouvir bem, hein? Ah, tá perfeito o áudio. Não tô conseguindo lhe O áudio tá ouvir. perfeito. Deixa eu pegar o fone aqui Tá rapidinho. Cadê o fone? Glória a Deus. Tá me ouvindo, pastor? Não tô conseguindo ouvir aqui. Eu acho que é o meu celular que deve estar com problema. Eu tô lhe ouvindo perfeitamente. O senhor tá me ouvindo agora? O senhor tá me ouvindo agora? Agora sou eu que não tô ouvindo o senhor. Cortou o seu áudio para mim aqui. Cortou o seu áudio para mim aqui. Voltou o seu E áudio agora? agora. Voltou. Consegue me ouvir? Consigo, perfeitamente. Glória a Deus. Tá me Também estou ouvindo? conseguindo me ouvir agora. Perfeito. Deus seja louvado. Meu pastor, primeiramente eu quero agradecer ao Senhor por aceitar nosso convite e fico muito feliz em ter aqui o Senhor nessa tarde com a gente.
tá bom? Estamos aqui para aprender, falarmos um pouco mais de Cristo e tenho certeza que será uma bênção. Os nossos amigos que já estão chegando aí, Pastor Leandro, Pastor Moisés, Eliana, queridos, sintam todos se abraçados, tá bom? Pastor Narciso, uma referência, não tenho o que falar sobre a pessoa do Pastor Narciso. Sabe o quanto respeito e o quanto glorifico a Deus pela vida dele. E aí eu passo para o Senhor já dar suas considerações e depois eu dou início à nossa oração e fazer a leitura da palavra. Ok. Pastor Hernando, Pai do Senhor a todos os irmãos que estão aqui nos acompanhando, Pastor Moisés, que é um amigo meu também, os demais irmãos que estão acompanhando, que vão acompanhar. É um prazer para mim, muito grande, tá? Obrigado pelas palavras de consideração. Me sinto honrado pelo convite. Para mim é uma grande alegria estar participando aqui com o Senhor dessa live, desse momento. E aproveitando, pessoal, para dar parabéns para o aniversário. Hoje é aniversário dele, 33 anos de idade, a idade de Cristo Jesus, né? Eu lhe desejo parabéns aí em nome do Senhor Jesus e que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado na sua vida. Com certeza o Senhor tem sido bênção para a nossa geração e Deus ainda há de fazer muita coisa na sua vida e no seu ministério. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. Glória a Deus. Obrigado, meu pastor. Obrigado mesmo. Então, vamos fazer a oração. Pai, diante da tua presença, nós nos apresentamos, Senhor, como os servos teus, meu Pai amado, te pedindo a tua graça, pedindo, Senhor, que tu nos ilumine com tua palavra, com o teu Espírito, e que tu possa falar, Senhor, ao coração da tua igreja nesta tarde, ao qual, Senhor, estará conosco nesse momento, durante essa hora, Senhor, para aprender um pouco mais de ti e no decorrer, Senhor, que vidas sejam alcançadas, que pessoas sejam edificadas pelo poder da tua palavra. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu pastor, eu quero fazer a leitura de um texto em 1 Pedro, no capítulo 5, para a gente dar o início ao tema de hoje proposto, que é o tema sobre liderança cristã. A gente vai falar um pouco desse tema aí que é bastante propício para os nossos dias. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5, o verso 1. Posso fazer a leitura? Pode. Amém? Pode sim. Aos presbíteros que estão entre nós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo como alguém que participará da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imperceptível coroa de glória. Glória. Amém. Deus seja louvado e engrandecido nessa tarde. É um texto ao qual o apóstolo Pedro deixa essas admoestações para os seus leitores. E a gente vai perceber alguns cuidados, né, meu pastor, que Pedro tem com aqueles que vão lhe ouvir, com aqueles que vão ler e com aqueles que vão compreender o que é ser líder, o que é se tornar líder conforme a responsabilidade de Cristo para a sua vida. E a gente percebe que Pedro se faz um presbítero, se faz
alguém que está participando desse momento, e a gente também percebe que ele informa que ele participou dessas aflições com Cristo. Foi, travou aqui. Voltou. Travou aí? Voltou. Alguém estava me ligando. Então, a gente percebe que ele informa a conduta que cada um deve ter e como se portar diante do rebanho de Cristo, sabendo que não é nosso, sabendo que é de Cristo. Então aqui eu já deixo a seguinte pergunta ao Senhor: como entender o que é ser líder? Tá certo. Primeiro que ser líder, pastor, boa tarde mais uma vez a todos, né, que estão aí dando a parte do Senhor, Deus abençoe. Pastor Hernando, ser líder é vocação, né? Ser líder, o primeiro ponto é vocação. Eu não digo assim, eu vou ser líder. Eu acredito que o céu escolhe quem vai ser líder, quem vai ter a vocação de ser líder. É verdade? Porque muitas pessoas tentam a força, por exemplo, há um grande ditado, e eu acredito que um dos maiores problemas das convenções hoje é que filho de pastor não é pastor. Você entendeu? Filho de pastor não é pastor. Então, o pai, para não perder a hierarquia monárquica, né, ele passa o legado para o filho, passa o campo para o filho, só que o filho não tem chamado, o filho não tem vocação, entendeu? Então, isso acaba sendo um câncer nas nossas convenções, porque seminário não forma pastor, seminário forma teólogo. Líder, liderança é vocação. Então, eu acredito que... Como é que eu entendo que eu sou um líder? Eu acredito que no decorrer da nossa caminhada cristã, pastor Hernando, a gente consegue observar pelas escrituras, viu? Pelas escrituras, que é a nossa bússola, a chamada que Deus tem, o lugar que ele nos colocou no corpo. Então, o Espírito vai nos dando dica, vai nos dando deixa, e como todos os dons são aperfeiçoados, a gente, através das escrituras, vai entendendo como se tornar um líder, né? Então, eu parto desse pressuposto. Líder é vocação, líder é chamado. E tem um monte de coisa intrínseca que, se um líder não tiver, é impossível ele liderar. Então, acontece que hoje nós temos líderes, entre aspas, que foram colocados por homens, que foram colocados por amizade e que foram colocados por CPF. Entendeu? E aí é complicado demais, porque a liderança, e quando se diz respeito ainda mais de liderança cristã, o negócio vai mais além, porque você pega as epístolas pastorais de Paulo, você vai observar que tem uma lista que eu preciso me encaixar para me dizer, olha, esse aqui é um líder. Então, líder, para mim, parte desse pressuposto, vocação, chamado. Não estou conseguindo lhe ouvir. Não estou conseguindo lhe ouvir. Tá conseguindo me ouvir? Agora sim. Uma prova esse telefone aqui. Então, a gente vê isso realmente acontecendo muito hoje nos nossos dias, né? E essa forma acaba afetando o rebanho de Cristo. Essa forma de líderes agirem acaba afetando a igreja de Cristo. E quando a gente percebe a maneira com que isso acaba acontecendo, a gente pensa a maneira que eu estou me portando. E a vocação, o chamado dado por Cristo, eu preciso entender e compreender ela. E qual é a maneira que eu consiga compreender e entender que eu sou chamado para uma liderança? Como eu lhe falei, por exemplo, assim, é impossível você compreender, primeiramente, o líder,
ou qualquer outro tipo de vocação, de chamado, seja ele em qual departamento for, em qualquer área do corpo, a pessoa só vai ter discernimento se ela ser uma conhecedora das Escrituras Sagradas. Sim. Porque as Escrituras é o ponto de partida para qualquer papel de liderança, para qualquer papel de vocacionado a ser líder. Então, como é que eu entendo que eu sou líder? Né? Eu acredito, você vai vendo, o líder ele vai ter que se encaixar, como eu disse, nos parâmetros que Paulo fala sobre ordem eclesiástica, sobre igreja. Quando eu olho, e sem dizer que a pessoa vai sentir, né? Ela vai sentir aquela intenção, aquela vocação vinda do céu, ela vai ter aptidão para aquilo e vai se preparar e se qualificar para que ela venha exercer aquele dom, que no caso, liderança, que foi que o céu deu. Então, como é que eu consigo observar que eu fui chamado para ser líder? Eu acredito que o desejo no nosso coração, Paulo vai falar na segunda carta aos Coríntios, no capítulo número 3, que nós não conseguimos nem pensar nas coisas do céu. Olha só, a nossa natureza é tão caída que nós não conseguimos nem pensar nas coisas do céu. Então, o desejo que é colocado no teu coração, o senhor pode ter certeza que ele não é seu e nem meu. É o próprio Deus que enxerta isso dentro da gente e nos vocaciona para, por exemplo, porque só Deus mesmo para tirar o cara lá do pop som, do príncipe negro, da prostituição, da noitada, para querer ser líder, porque ser líder é sofrer. Ser líder é renunciar à sua vida em favor do próximo e sem querer lucro. Porque, como eu sempre digo, a igreja ela tem um dono, né? O rebanho ele tem um dono. Nós estamos só trabalhando com o dono da igreja, que é Cristo. Então, ser líder, um líder bíblico, ele não faz para ter, ele faz para dar. O maior exemplo disso é o maior líder depois de Cristo na Bíblia, que é Moisés. Não é verdade? Moisés se doa 40 anos e, como resultado, ele fica de fora. Mas ele conseguiu concluir, porque o papel do líder é esse. Ainda que o líder não chegue, mas a quem ele está liderando tem que chegar. Entendeu? A quem está liderando tem que chegar, porque Deus tem coisas grandes. Com certeza, o pastor Moisés está falando, além da vocação, tem que ter testemunho. Primeiro, que se ele não tem testemunho, ele não tem vocação. Né? Ele só vai ter vocação se ele tiver testemunho. A gente percebe Paulo falando isso a Timóteo, né? A gente percebe Paulo falando isso a Timóteo, capítulo 4, verso 12. Paulo disse, ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Tornar-se padrão dos fiéis no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, além da vocação, o testemunho, como o pastor falou, nós percebemos o cuidado de Paulo com Timóteo em ensinar a palavra. Sim. Que a gente vê hoje a desconstrução daquilo que os pais na fé deixaram, do que Paulo deixou, do que Cristo deixou. Então, aqui há uma outra pergunta para o Senhor. Como perceber? Eu tenho a vocação, tenho que entender que há um processo, todos nós passamos por esse processo, o Senhor citou Moisés, que passou por esse processo. E como entender que se não tem Bíblia, se não é bíblico, eu devo ficar ou não ficar? Pois é, o problema, pastor Hernando, é que as nossas igrejas hoje consagram a pessoa diácono porque ele arrumou um banco ou pintou uma igreja. Entendeu? Ah, o camarada fez uma obra ali na igreja, capinou um terreno, é diácono. Então é muito complicado esse tipo de separação de diácono hoje, né? Quando Paulo vai falar, primeiro, na minha visão, pelo que eu entendo das Escrituras Sagradas, tá? Esse é um pensamento meu, é impossível você ser um líder de igreja sem conhecer as Escrituras. Na minha visão, é impossível a pessoa ser líder de uma igreja sem ter um dom de ensino e o dom da palavra. Por quê? Porque tudo que você vai fazer é baseado na palavra. Exortar é na palavra, ensinar é na palavra, consolar é na palavra. Então, se o líder não tiver conhecimento da palavra, como é que ele vai, né? Então, as pessoas elas olham muito para a parte do serviço, e esquecem a parte do ensinar, que é um ponto fundamental. Não existe líder, pastor Hernando, que não sabe ensinar. Ele pode ser tudo, ele pode ser outra área do corpo,
Na verdade, vão ser quebrados muitos pontos, porque, na verdade, em qualquer parte que você tiver do corpo, você precisa saber. Ah, não é porque eu não sou líder, Paulo diz em Efésios 4, até que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos. Paulo não está falando só do ministério, ele está falando de todos os crentes. Então, é uma ordenança bíblica que nós precisamos crescer, conhecer as Escrituras. Aí eu lhe pergunto, como eu estou dizendo, olha, fulano ali capinou um terreno, pintou uma parede, limpou a cadeira do templo, diácono. Aí se esquece do ponto ensinar, que é, ao meu ver, o ponto principal. Entendeu? Não tem como eu ser líder. Aí quando ele fala assim, ó, que seja apto, essa palavra apto para ensinar, ali é um corte que o tecelão dava no tecido que teria que ser perfeito. Então, o líder, ele precisa conhecer as Escrituras afinco. Senão não tem como ele ser líder. E hoje nossos valores, eles estão totalmente. Por exemplo, a pessoa vem, ela deu uma palavra, às vezes não entende nada de Bíblia. Ela tem uma eloquência, uma oratória boa para falar, ela deu uma palavra que já coloca o irmão com 2 meses de crente para ser dirigente de congregação. O irmão não conhece os pontos fundamentais do cristianismo, o irmão não conhece os pontos fundamentais da fé, o irmão não sabe dar uma palavra, não tem estrutura nenhuma, não sabe dar uma palavra para uma irmã que está divorciada, não sabe dar uma palavra para o irmão que saiu de casa, não conhece. Ele tem uma mensagem enlatada e isso fez dele um dirigente de congregação. O que vai acontecer? Vai cumprir Mateus 23. Guia os cegos, conduz as ovelhas ao abismo. Então, você pense 2 vezes em pegar a sua família e levar para uma congregação onde o pastor ou o líder ou a líder não saiba ensinar, porque você está levando a sua família para o abismo. Isso é fato. Isso é fato e a gente percebe a unção dita, né, derramada em pessoas sem preparação nenhuma ou sem estrutura nenhuma. E de repente, quando eu passei 2 anos e meio na congregação aqui do Riso, hoje eu saí e eu estou somente lá para a Cidade Nova. A gente passou, pastor, 1 ano e meio estudando só as cartas pastorais. 1 ano e meio. Só as cartas pastorais. No término, ficaram 3. Jesus. Ficaram 3. 1 ano e meio, ficaram 3. Dos que começaram. Então, assim, a gente percebe que a imaturidade nas coisas cristãs é muito grande. Teve coisas que a gente falou que irmãos de tantos anos como cristão não conhecia, não sabia. Então, assim, a gente se preocupa em ensinar, a gente se preocupa em se doar e quando alguém assimila, que seja, para a gente é bom. Só que a gente percebe que esse cuidado em ensinar não é visto em muitas congregações. Esse cuidado em ensinar não é visto em muitos líderes. Além do que, existem líderes que não gostam de ensinar com medo de ser roubado. Meu Deus. Já percebeu isso? Tem pessoas que se auto-intitulam líderes e não gostam de ensinar com medo de ser roubado o seu lugar. E dentro disso vai uma pergunta para o senhor. Líder forma líder. E qual a maneira de eu perceber que alguém é produtivo para me dedicar ao ensino a ele? Quando eu percebo que um obreiro é um obreiro que vai ser um líder melhor do que nós. Eu acredito, pastor, que o primeiro ponto é esses 3 que ficaram aí com o senhor pode ter certeza que eles darão bons líderes. Porque o primeiro ponto de um bom líder é ele amar a palavra, né? Ele amar as escrituras, ele gostar das escrituras, porque tudo vai ser pela palavra. Como eu disse, Paulo, quando ele viveu 2 anos na cidade de Éfeso, há um pergaminho chamado Códice C, que é do tempo do Didaquê, do livro que os apóstolos usavam, que dizia que Paulo passava ensinando, de 11 da manhã às 16 horas da tarde, de segunda a sábado, na cidade de Éfeso.
A gente está acostumado a ver Paulo ali nas campanhas evangelísticas, o lenço curando, e aquele êxtase, e levantando morto e tal, mas Paulo era um ensinador nato. Paulo era um fazedor de discípulos. Existem dois verbos na língua grega, que é querigma e didaquê. O querigma é o proclamar, o anunciar, o pregar. A fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo querigma. Mas o que enraiza o crente e faz dele um discípulo e faz dele um líder é o didaquê, que é o ensino. Entendeu? Que é o que falta hoje nas nossas congregações. O pentecostal, e eu sou um com muito orgulho, ainda tem aquele velho pensamento arcaico, que é melhor fazer uma campanha do que passar 1 ano e meio ensinando as cartas paulinas na sua congregação. Né? Então, por esse fato, são levados por vento de doutrinas e doutrinas de demônios e de falsos profetas. Por quê? Porque justamente não tem o didaquê, não tem o ensino. As pessoas não entendem que o movimento, que a cura, que o milagre, que a manifestação, tudo isso que nós cremos, os pentecostais continuacionistas, elas têm que emanar das Escrituras. A minha fé, ela precisa ser sólida, ela precisa ser racional. E isso eu só consigo se eu tiver um culto embasado nas Escrituras Sagradas. Mas as pessoas procuram muito uma mescla de culto pagão, muito êxtase, né? Aquela euforia, muito sentir. Aí, então tem muito sentimento, é muito emocional e é pouco racional. Isso é muito preocupante. Então, quando é que eu, por exemplo, aqui na igreja, eu estou dando o testemunho daqui da minha congregação. Eu estou indo para o 6º ano aqui, pastor. Tá? E eu falo isso com temor, eu sei que eu não sou nada, eu sou só mais um instrumento na mão do Senhor, mas eu estou 6 anos aqui, 6. Eu não repito nenhuma terça-feira, nunca repeti uma mensagem nesses 6 anos de congregação que eu estou aqui. Então, toda terça-feira nós temos um pão novo. Eu sempre falo que ninguém gosta de comer pão de... Né? Então, hoje eu já vejo, depois desses 6 anos, Deus levantando principalmente os jovens aqui na mesma pegada, montando a biblioteca deles, se preocupando com o ensino e não deixando aquela boa graça pentecostal de lado que não pode faltar, né? Aquele glória a Deus, aquela ousadia, aquela manifestação, mas sempre com o pé no chão, porque sabendo que se Deus falar com poder, com fogo, amém, mas se ele não falar, a gente não pode deixar de ser crente por causa disso. Então, para concluir essa fala, o pastor que tem medo, o pastor, o líder, né, entre aspas, que tem medo de perder o rebanho, de perder a ovelha, porque ele prega a palavra, ele pode ter certeza que ele vai perder. Ele pode ter certeza que ele vai perder. Porque se o alimento não é verdadeiro, ele não vai alimentar de verdade. Então vai chegar um dia que a ovelha vai ter necessidade de procurar o alimento verdadeiro. Isso ela não vai encontrar se não for no ensino verdadeiro, escriturístico, no ensino das Escrituras Sagradas. Então, o líder tem que ser inteligente. Pode falar. Essa é uma diferença quando a gente pega a vida de Josué e de Moisés, né, pastor? Moisés pega Josué, capacita, prepara, e depois Josué vence tudo, vence todas as batalhas, porém não deixa um sucessor. E aí entra no período dos juízes e a gente vê lendo a Bíblia o que aconteceu. Então, a gente percebe que essa falta de cuidado ou essa falta de atenção de não deixar ou não capacitar alguém, por exemplo, após a minha conclusão, eu chamei a minha líder e falei para ela quem era a pessoa responsável que estava apta a ficar. Sim. Então, assim, eu pude sair tendo certeza que eu deixei alguém preparado, capacitado para assumir a obra ali em diante. Só que a gente percebe que tem muitas pessoas que não têm esse cuidado. E é uma coisa que eu sempre digo, líder, ele não se impõe. Líder não usa o poder, líder usa a autoridade, que é coisas totalmente diferentes. Porque o líder que impõe, as pessoas fazem por medo. E quem usa autoridade, pede. E as pessoas fazem com louvor a Deus. Então, a gente percebe que hoje as igrejas, a nossa geração principalmente, vamos colocar, não vamos muito longe, de 15 anos para cá, a gente percebe que muitas pessoas
sente essa falta de ensino, se envolve nesse pragmatismo que a gente vê aí, e quando a gente entra com o ensino, a gente percebe aquela resistência. Como conseguir vencer? Tirando essa ideia de é melhor estar num culto, estar numa campanha do que estar num culto de ensino, num culto de doutrina. Eu, por exemplo, amava, não perdia uma escola bíblica. Eu assisto a escola bíblica do Senhor todo dia, todo domingo no Facebook, meu pastor. Obrigado. Por quê? Porque isso é o que traz vitalidade para a gente. Então, como conseguir tirar isso e introduzir um ensino correto, um ensino bíblico nas congregações? Tá, antes de responder tua pergunta, o Daniel Correia colocou aqui que está lá no Maranhão agora, né? Foi lá lutar contra os caboclos e orixás. Não, brincadeira só. Tá para lá para o Maranhão agora, no ministério. Ele colocou aqui, Pastor Narciso Lúcio, você disse no início do vídeo que liderança vem de Deus, ação de Deus no homem. Mas se líder forma líder, não corremos o risco de, ao invés de conduzir, nos induzirmos. Eu acredito que o líder ele vai induzir pelas escrituras, né? A ação é de Deus, mas quem Deus vai usar somos nós. Através de quem? Sim. Das suas escrituras. Né? Sim. Então, se for para induzir, que induzamos, né, através das escrituras sagradas, não por aquilo que a gente acha ser líder. Bom, pastor, agora sua pergunta, repita o finalzinho da sua pergunta para mim. Como tirar esses falsos ensinos e conseguir introduzir um ensino bíblico, um ensino verdadeiro dentro de uma congregação? Como? Só através do ensinamento das escrituras. Né? Por isso que eu falo, o problema aqui hoje, pastor, é que poucos pastores pentecostais, eles ensinam com poder. Entendeu? Essa é a verdade. Então, às vezes as pessoas falam assim, elas têm aquela noção que culto de ensino é um culto frio, é um culto chato, um culto monótono, que Deus vai estar na campanha, lá no fogo, no mover e no agir. Então, muitos pastores e muitos líderes, por exemplo, eu tenho certeza que o senhor já ouviu, e se não ouviu, ainda vai ouvir alguém dizendo assim, eu não vou sexta-feira porque eu já sei o que o meu dirigente vai pregar. Então, na sexta-feira já ficou monótono para o assembleiano ir para o culto de ensino. O assembleiano vai no domingo, que é casa cheia. O assembleiano vai no culto de campanha, mas no culto de ensino ele não quer ir porque o ensino é escasso. O ensino é escasso. Entendeu? Então, nós precisamos mudar isso. Como? Através do ensinamento. Os líderes precisam se esforçar. Pastor Hernando, eu tive dirigente que chegava sexta-feira no culto, ele dormia no culto. No dia de culto de ensino, ele estava dormindo. Até entendo. Um homem desse sai para trabalhar 6 da manhã e volta às 7 da noite, na hora do culto, eu lhe pergunto, o que é que ele vai dar para o povo? Nada. Então, até aí tem a preocupação. Por exemplo, o doutor Hernandes Dias Lopes diz que o pastor ele deve ser integral. Porque se o pastor for integral, ele vai render mais para o rebanho. Agora, quando o pastor tem que conciliar vida profissional e vida ministerial, ou ele vai ter que se esforçar ao quadrado, ao extremo, ou ele não vai conseguir ser um bom ensinador. Então, é um monte de coisa que precisa ser mudada. Outra coisa, agora eu lhe pergunto, como é que um homem vai ser integral da obra se ele recebe R$150 por mês de uma convenção? Então, não é um simples ponto, são muitas coisas que precisam ser mudadas. Né? Às vezes nós queremos jogar responsabilidade só para as pessoas que estão lá. Então, pessoas que não têm direcionamento, pessoas que não têm vocação, pessoas que não sabem ensinar. Como eu disse, é impossível um líder estar na frente de uma igreja e não ter dom de ensino, porque tudo vai passar pelo ensino. Então, são muitos pontos. Como é que a gente precisa mudar essa situação? Eu lhe respondo. Nós precisamos parar de escolher pelo CPF, parar de escolher pela amizade e começar a escolher os líderes através da oração. Quando nós começarmos a fazer o que a igreja de Atos fazia, que era escolher os líderes através de oração, quando eles se encaixavam em tudo aquilo que a Bíblia diz, a demonstração de Paulina diziam, aí vai mudar esse cenário. Fora isso, pastor, eu fico olhando, sabe, alguns campos. É uma crítica construtiva. E se quiserem ficar chateados, eu não tenho muita papa na língua, não. Eu não estou nem aí, não. Tá?
Eu fico olhando muitos campos aí que são gigantescos, que eu prego, já preguei e conheço muito bem os bastidores. O camarada fala, nós temos 100 igrejas. A pergunta é, não é se tu tem 100 igrejas. Das 100 igrejas, 90 não pregam o evangelho. 90, os líderes não estão capacitados. 90 está dando sopa com osso para o povo. Aí eu te pergunto, isso não é uma preocupação com que o crente cresça, mas isso é lucrando, é querendo enriquecer. É justamente o que Pedro está falando aqui no texto que o senhor leu. Aí vai nascer um outro problema. Então, o assunto é um assunto muito sério, pastor. E precisa ser debatido, precisa ser falado. E isso aqui é importante, muito importante. Por quê? Porque nós estamos vivendo num sistema. E tem duas opções. Ou você entra no sistema, ou você serve aqui. Isso é verdade, isso é verdade. E a gente percebe, pastor, que isso acontece em ministério independente, ministério formado, fixo, centenário, e a gente vê algo interessante, que quando Paulo pede para os irmãos serem imitadores dele, Paulo está falando de uma conduta, a conduta que ele exercia, a conduta que ele transparecia, que era a conduta de Cristo. E quando um liderado não consegue ver Cristo em um líder, isso acontece. Quando o liderado não consegue ver Cristo em um líder, qual a posição correta que ele deve tomar? Primeiro, porque muitos têm muito medo, vamos dizer assim. Mas qual é a conduta que ele deve tomar? Olha, primeiro, existem aquelas pessoas que não querem ver Cristo na pessoa porque elas têm alguma coisa pessoal contra a pessoa. Sim. Né? Tem que frisar esse ponto aí. Tem gente que interpreta muito mal aquele texto de Atos dos Apóstolos, que os apóstolos, após verem que os fariseus estavam indo totalmente contra a palavra, eles disseram assim, olha, nós vamos seguir a Deus. Nós não seguimos a homem, nós seguimos a Deus. Tem gente que usa esse texto para desobedecer pastor. Né? Eu sempre digo, quando falo em relação a esse texto, se tu te levantar contra o teu líder, porque tu acha que tu não vê Cristo nele, e realmente ele não tem, amém, Deus está contigo, e tu tem até autorização, através das escrituras, para sair da igreja onde tu congrega. Se a igreja que tu está congregando não prega Cristo, não tem responsabilidade com as escrituras, isso te dá carta livre para te sair de lá e ir para uma outra congregação. Agora, porém, vírgula, se tu te levantar contra o teu pastor, e ele for bíblico, aí tu está brigando contra o próprio Deus. Entendeu? Aí o negócio estreita, meu irmão. Aí o negócio é complicado. Porque, tipo, aí eu respondo a tua pergunta. Tu falou assim, se o líder não vê, se o liderado não vê Cristo no líder, o líder está lá, está pregando a Bíblia, está pregando a verdade, nem que seja duro, nem que seja, às vezes, fundamentalista, extremo, ele está pregando a palavra. Amém? Então não tem como eu dizer que Cristo não está na vida dele. Eu que não quero mudar, eu que não quero deixar a prática do meu pecado, eu que não quero viver uma vida em santidade, estou dizendo, olha, aquele líder ali não é assim, vai ficar de igreja em igreja. Esse aí vai ser um amaldiçoado. Entendeu? Ele está sobre maldição bíblica. Por quê? Porque ele está indo contra um homem que está pregando o evangelho. Agora, se o líder realmente é um camarada sem testemunho, que não prega, não sabe pregar, não tem responsabilidade com as escrituras, ele está autorizado a pegar a família dele e sair da congregação onde ele estava. Sim, sim. E a gente percebe isso no tratamento. No tratamento. Um líder, quando ele é bem aceito, é quando ele fala a verdade. A gente vê o texto de João 6, Jesus pregando, e no final eles falando, nossa, esse discurso é muito duro. Porque Jesus fala a verdade. Só que quem consegue assimilar a verdade aplicada na vida, tem a atitude que Pedro toma. Para onde iremos nós? Para onde vocês vão? Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. É duro, tá mexendo na minha ferida, mas tá me sarando. Tá me curando. É duro, é difícil compreender,
mas está trazendo para mim palavra de salvação. Sim. Então, tem muitos que realmente, como o senhor falou, confundem essa ideia de... Porque um líder não faz... Eu enfrentei isso logo no começo. Eu tenho por experiência que por falar a verdade, eu até brinco hoje que a irmã estava com a unção de Satanás. Quando ela saiu, ela levou a terça parte da igreja. Então, assim, por falar a verdade, eu enfrentei esse conflito, pastor. Eu enfrentei esse conflito. Porém, me mantive na posição porque sabia que estava falando aquilo que era correto. E quando as pessoas assimilaram, voltaram para a glória de Deus. Vai lá fora, apanhe um pouco e volta. Essa que é a questão. Dentro desse processo, todos nós aprendemos todos os dias. Eu acredito que o Senhor, como eu já falei, tem jovens aí abençoados, tem uma liderança abençoada. O Senhor consegue assimilar o erro e os acertos de cada um. E eu acredito que dentro dos erros e acertos que o Senhor consegue identificar, o Senhor consegue mostrar para ele aquilo que ele está fazendo, seja certo ou seja errado. E a assimilação dele consegue ser mais fácil de compreender, porque o Senhor está usando a Bíblia para falar para ele. Certeza. Quando um líder não consegue ter essa capacidade de visão, seja de acerto, seja de erro, o que deve fazer? O que deve ser feito? Tem que tirar esse miserável de lá e mandar ele para um seminário, ele estudar as escrituras, para que ele possa saber se realmente ele tem um desejo, o que é ser um líder. Não é verdade? Porque o que tem muito hoje é tapa-buraco. Né? O irmão está ali, o irmão saiu, colocou um irmão lá porque está faltando lugar. Então, vai ter essa necessidade da mão de obra. Nós temos a necessidade da mão de obra especializada. Entendeu? E aí é complicado. Eu acredito que há um processo, Deus é tão perfeito, que num processo de aprendizado, não aprende só o liderado, aprende o líder também, como você acabou de falar. Todas as experiências que nós passamos, nós aprendemos, né, com as situações que são colocadas no dia a dia diante do nosso ministério. Decisões erradas que nós, pastores, tomamos às vezes, né, que Deus permite para que a gente possa aprender como fazer. Porque, tipo assim, pastor, eu sei que o senhor é um leitor, eu sei que o senhor é um homem bíblico, e que é um homem que ama as escrituras, que gosta das escrituras, que trabalha também com ensino, mas tem muita coisa que a gente lê em livros que a gente só aprende na prática. Entendeu? A gente está lendo ali o John Stott, o John MacArthur, a gente está lendo o John Piper, grandes pastores, grandes líderes, mas tem coisas que Deus quer nos ensinar na prática. Na prática. Sozinho. Entendeu? Então, todo líder tem que passar por esse processo. Todo líder tem que passar pelo processo do deserto, pelo processo da rejeição, pelo processo do tapinha nas costas, pelo processo das pessoas olharem para o teu trabalho e, apesar dele estar sendo bem feito, as pessoas falarem assim, Deus não está contigo. Então, nós temos que passar, faz parte do processo. Isso é dolorido, porque nós queremos sempre que as pessoas estejam dando tapinhas nas nossas costas. Então, essa pessoa que está nessa condição que o senhor fez essa pergunta agora, eu dou um conselho para ela. Entrega o teu cargo e vai te preparar, porque tu está sendo maldição na vida das pessoas. Entendeu? Tu não é bênção na vida das pessoas. Você está sendo maldição na vida das famílias, das pessoas. Isso está acarretando maldição para a própria pessoa e para as pessoas que ela está liderando. E quem colocou, colocou essas pessoas lá é mais errado ainda. Está mostrando que quem colocou tem muito menos visão. Então é isso que eu estou falando. As pessoas não se preocupam. Por isso que eu digo que há uma busca desenfreada, pastor, por números, por moedas, por dinheiro. Porque as pessoas não querem fundar uma congregação para instruir as pessoas biblicamente, no crescimento, no espiritual, na família, mas elas querem saber quanto rendeu no final do mês. Sim. Aí se levanta um que tem coragem para falar, porque eu falo mesmo, irmão, não estou nem vendo. Eu estou falando, as pessoas não têm a plena certeza que aqui em Belém do Pará tem um monte de gente que me odeia por causa do meu posicionamento, porque eu falo mesmo, mas tem que falar, pastor, tem que ter um doido, então que eu seja o doido.
Tem que falar. Aí os camaradas têm medo de perder a agenda, tem medo de perder as maiores igrejas. Tem certos lugares que eles não falam tal coisa. Eu sempre digo, eu vou num lugar para mim só uma vez. E eu não sei se eu volto. Entendeu? Porque a palavra, a palavra ela é dura. 2. Somos 2. Glória. Tem muitas igrejas hoje que eu não vou mais, não sou convidado, não sei por quê. Eu sei. Meu pastor, a gente percebe hoje também, além dessa falta de visão e além dessa falta de compreender, né, a importância de, de deixar um líder, a gente percebe também, além da falta de ensino, a gente percebe que muitas pessoas não conseguem perceber o seu erro. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre quando é que a luzinha vermelha acende no sinal do camarada e o camarada tem que, opa, peraí, deixa eu retroceder, deixa eu voltar para tentar me corrigir. Cara, eu acredito assim, eu tenho um amor pela doutrina reformada, e isso não é segredo para ninguém, né? Eu sou um apaixonado pela doutrina reformada, por quê? Porque é maravilhoso a forma que os reformados nos ensinam. É claro que não existe teologia perfeita, né? Só de Cristo Sim, é perfeito. Mas, por exemplo, assim, eu acredito que Deus, ele não perde os seus. Eu acredito nisso. Entendeu? Por mais que uma pessoa que Deus escolheu, eu não estou falando aqui de predestinação, de nada, vamos esquecer isso para uma outra live, sim, tá? sim, sim, Mas sim. por mais que Deus escolheu uma pessoa, eu não acredito que a obra de salvação na vida daquela pessoa não vai se concretizar. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai terminar. Então, se a pessoa, em meio ao caminho do ministério, da sua chamada, ela ainda não entendeu, o senhor pode ter certeza, pastor Hernando, que é meu amigo, homem de Deus, que em algum momento da sua caminhada, o Espírito Santo vai abrir os olhos dessa pessoa. Ela vai refletir, como eu conheço pastores que falaram para mim assim, pastor, Deus me falou em oração que não era para me fazer tal campanha na minha igreja. Isso é uma iluminação, cara. Isso é Deus tirando esses homens de um evangelho sincrético, pagão, para viver um evangelho bíblico. Então, Deus tem esse poder de conscientizar. Ele tem várias formas. Ele pode falar o coração, ele pode usar alguém, pode usar uma profecia, mas eu acredito que, primariamente, é a palavra. Por isso que eu digo da importância das escrituras sagradas. Se os líderes parassem, tirassem um tempo, pastor Hernando, não vamos longe, 1 hora do seu dia, 1 hora, pastor, porque o líder precisa disso. Olha, pastor de igreja que não lê a Bíblia uma vez no ano, ele está em falha com Deus. Ele está em falha com Deus. E ele precisa rever o chamado e a chamada dele, o ministério dele. Entendeu? Porque ou eu assumo a responsabilidade ou eu vou fazer mal feito. Então, se o líder tirasse 1 hora, vamos diminuir para 30 minutos, que a vida é corrida, desculpa, é essa, né? 30 minutos diários, de segunda a sexta-feira, eu lhe garanto que o ministério dele não seria o mesmo. Só que a pessoa não quer. É muito mais fácil eu chegar sexta-feira lá na igreja e dizer assim, olha, Deus me mostrou num sonho, nessa madrugada da campanha, do que eu passar tempo, do que eu gastar o meu tempo preparando o melhor para a eleita do Cordeiro. Aí eu lhe mostro na prática. É só o senhor olhar para a vida dos pastores e dos líderes, das mulheres de Deus, que já entenderam isso, e você vê a diferença do ministério de um e de outro. Você vê, por quê? Porque você só dá aquilo que você tem, pastor. Sim. Você não pode dar o que você não tem. Entendeu? Então eu fico olhando aí esses pregadores, não tenho nada contra, eu acredito que tem um tempo determinado na vida de cada ser humano e Deus trabalha de forma com cada um. Agora eu fico pensando assim, você pode observar essas pessoas que elas não crescem. Elas ficam todo o tempo naquele ciclo, indo e voltando, não tem um crescimento. E a vida com Deus não é assim. A vida com Deus ela é uma vida de crescimento, é uma vida de você crescer a cada dia, em todos os aspectos, espiritual, como marido, como esposo, como esposa,
teologicamente, em todos os aspectos. E você tira que o evangelho que essas pessoas estão vivendo não é o bíblico, porque o evangelho bíblico ele transforma. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Gente, vamos compartilhando aí, vamos curtindo. Marca os teus irmãos aí, que está sendo um Tá ensino bom o negócio aí. bênção demais. E a gente vê hoje, pastor, também, assim, do ponto de vista, uma briga exacerbada por cargos. Por cargos. Dentro da igreja, a gente encontra muito isso. E qual a posição de um líder? Qual a posição que um líder deve tomar para controlar essa situação? Escolher certo. Escolher certo os liderados. Por isso que eu te falo, colocar pessoas imaturas para fazer parte do ministério vai gerar isso. Porque o crente maduro, ele sabe esperar o tempo de Deus na vida dele. Entendeu? Sim. Às vezes nós pecamos muito porque nós não observamos. Eu sempre digo para as minhas ovelhas e para os meus liderados, não é só o talento, é um conjunto de coisas, não é só o pregar. Olha só, quando tu pega, pastor Hernando, quando você pega a lista de Paulo, olha, entrou um peixe grande aí agora, pastor Frank Silva, grande evangelista aí, homem grande. Pastor Aí Frank, você pega... eu já falei para ele, que eu vou tirar um dia para mim pegar uma aula de evangelismo aí no Icuí. Um abraço, meu pastor. Então, quando você pega Paulo, mostrando lá em Timóteo a lista, você pode ver que a lista, a maioria, a preocupação é externa. Marido de uma só mulher, não dado ao vinho, hospitaleiro. Por quê? Porque precisa de testemunho. Paulo diz que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, quando eu escolho errado, a minha liderança vai ter isso. Briga, contenda, briga por púlpito, briga por oportunidade, é alguém querendo puxar o tapete do outro. Por quê? Porque as pessoas que estão ali, isso está dando um grande sinal que essas pessoas não são maduras. Entendeu? Essas pessoas não têm maturidade nem para fazer parte do ministério. Então, um pastor, ele tem que ser assim. Por exemplo, pastor, vou dar um testemunho meu. Não posso falar de outros, eu posso falar de mim. Mas aqui na igreja, ano passado, eu não consagrei ninguém. É até triste para mim, como um pastor, falar isso, né? Mas não consagrei ninguém. Não foi nenhum diácono, ninguém. Por quê? Porque as pessoas não estão encaixadas no perfil que a Bíblia manda. Entendeu? E, poxa, a gente fala assim, poxa, o ano todinho, nem um obreiro, nem um evangelista, nem um diácono. Aí, se eu for querer fazer por amizade, eu vou viver esse conflito que o senhor acabou de falar. Sim. Então, o pastor precisa ser um homem que está ali observando. Sim, sim. Isso é muito bom se falar. Já tem uma pergunta aí para o senhor daqui a pouco aí. Irmão José Antônio aí. Bora lá. Sim. Isso daí, meu pastor, o que o senhor falou é muito importante. Durante esses 2 anos, lá, dos 3, foram levados 2 para ser ungido. Meu Deus. Que ou se comportava bem dentro do ministério e na vida pessoal um desastre. A outra na vida pessoal bênção, mas ministerial um desastre. Quando eu falei para eles, quando vocês conseguirem encontrar o equilíbrio, é o momento de Deus trazer vocês para junto do ministério. Então, entrou-se uma consciência na consciência deles e eles conseguiram entrar dentro de um parâmetro e hoje são bênçãos. Mas aí, essa pergunta aí eu vou deixar para o senhor, meu pastor. Que o irmão José aí mandou. O senhor não quer se meter lá, em bronca, deixa né? usar. O senhor não quer se meter em bronca, né, pastor Hernando? Daqui a pouco eu dou minha posição. Ok. A pergunta é se uma mulher pode ser pastora, né? Mulher que assume uma igreja, isso pode? Ou seja, Tá, uma mulher pastora? que assume uma igreja, isso pode? Eu vou responder o que eu acredito. Primeiro, a minha resposta é: eu acredito que as mulheres elas têm às vezes mais qualificações, com certeza, do que nós homens. Isso é Sim, inevitável. Para que a minha fala não pareça machista, eu já vou começar assim.
Porque quando se fala, a mulher não pode assumir uma igreja, você vem logo na cabeça como se o homem estivesse desqualificando as qualidades que a mulher tem. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada e nós vemos o ministério de Cristo, de Paulo e dos apóstolos, da igreja primitiva, a gente vai observar que sempre houve uma preferência. Sempre houve uma preferência. Débora deu glória aí. 12 homens, 70 homens, 120 homens, 500 homens. Outra, se as mulheres eram tão qualificadas e fizeram parte do ministério de Cristo, foram mais atuantes às vezes do que os próprios homens, eu pergunto, por que Cristo não colocou nenhuma para liderar a igreja? Né? Por quê? Porque se entende eclesiasticamente, biblicamente, que a função de sacerdote eclesiástico na Bíblia foi dada ao homem. Só que isso não proíbe a mulher de trabalhar. Isso não proíbe a mulher de exercer o seu ministério. Isso não proíbe a mulher de estar lado a lado com o esposo, de pregar. E eu sempre digo, tem mulher que prega muito melhor e sabe fazer muito melhor. Só que ela, sendo a cabeça sacerdotal da igreja, ela está desclassificando aquilo que a Bíblia diz. Entendeu? Sim. E nós não podemos seguir o que ministério A ou B fala. Nós temos que seguir aquilo que a Bíblia ensina. Então, sim, às vezes as mulheres que são... Eu conheço grandes mulheres de Deus, assim como o senhor conhece, elas só querem fazer a obra se a obra estiver assimilada com o título. Ou seja, se ela, sim, for pastora, ela faz a obra. Se tirar o título de pastora dela, ela não faz mais. Que isso, gente? Sim. Nós somos chamados para ser servo. João escreveu o Evangelho. Eu, João, apóstolo. João escreveu 3 cartas. Eu, João, presbítero. Se diminuiu. João escreveu o Apocalipse. Eu, João, servo. Então, nós somos servos. Independente, sim, se é título de pastora, se é missionária, seja lá o que for, ela é uma serva. Agora, isso impede dela trabalhar? Não. Isso impede dela ser uma serva do reino? Não. Agora, a ordem eclesiástica, bíblica, para uma pessoa assumir uma igreja é dada ao homem. E isso está, sim, em todas as escrituras. E a mulher... Sim. Se ela quiser trabalhar, ela trabalha sim, mas ela tem que estar sob a supervisão de um marido, de um homem, que é o sacerdote. Porque senão assim estaria invertendo os valores. É assim que eu entendo através, sim, das escrituras. Sim, sim, e é perfeita a sua colocação, que essa é a minha visão. Eu falo de mim, eu sou pastor de uma congregação onde a líder é uma mulher. Só que passou a ser líder após o marido não existir mais. Então, ela continuou o ministério. A pastora é uma mulher de oração, uma mulher... Só que ela entende as limitações que ela tem dentro da Bíblia. Sim. Ela entende as limitações que ela tem dentro da Bíblia. Por exemplo, ela fala para mim, pastor, eu não vejo mulher na Bíblia dando bênção apostólica. Eu não vejo mulher na Bíblia batizando. Eu não vejo mulher... Ou seja, ela tem uma consciência de limite. Então, ela ora e hoje aquilo que ela vai fazer, ela pede orientação para mim. Glória a Deus. Sou homem. Então, assim, são coisas que a gente percebe que... Ao mesmo ponto em que ela desqualifica Cristo, ela desqualifica também o marido. Sim. Aquela que se autoexerce. E contra essas, eu também sou totalmente contra a posição, né? A posição. É bom a gente perceber e entender que a mulher, de maneira alguma, está desqualificada para ser... para trabalhar, independente de cargo. Porque é engraçado como hoje tudo é ser cargo, né? Tudo que é... ligado ao título. Se não tiver o título, não quer trabalhar. Não quero. Bater uma então, massa que é bom. Está servindo mais o título do que o próprio Cristo, né? É. Isso... E a minha posição é a mesma que a sua, meu pastor. Então, assim, a gente percebe essas diferenças. Tem uma pergunta aí do nosso querido amigo Sanderson Diego. Vamos estar aí na quarta-feira com ele lá em Benevides, lá, seu amigo, né, meu pastor?
Pastores novos, conheço uns de 20 anos liderando. Me explique. Timóteo era um jovem, né? E Timóteo exerceu o ministério. Paulo conceituou Timóteo: recebam ele como vocês estivessem recebendo a mim. Então, eu acredito que juventude não é sinal que a pessoa não tenha responsabilidade. Isso é um tabu que tem no nosso meio, que pessoas que são mais novas, elas não tenham maturidade. A gente está vendo aí um monte de exemplo de velho que está fazendo borrada todo o tempo. Então, idade não é sinônimo de que você amadureceu, né? Agora, quando eu olho um jovem de 20 anos liderando, às vezes não é nem casado, aí é complicado. Porque como é que um jovem de 20 anos vai aconselhar uma moça virgem, né, sobre um problema sexual, se a esposa não estiver do lado dele? Então é complicado demais. Eu acho que o perfil de um pastor bíblico é o pastor, independente da idade, se ele tem 20 anos ou não, mas um pastor casado, com a sua esposa, de testemunho, e aí sim estará. Eu acredito que os meninos de 20 anos que pregam, que receberam a unção de pastor, receberam a unção errada. Eles têm perfil de um evangelista, que é aquele missionário que vai de congregação em congregação, que não tem um lugar fixo. O pastorado é uma outra situação. Tanto que a palavra episcopo, bispo, pastor e presbítero, elas são sinônimas nas cartas paulinas, né? Um significa um pastor de rebanho, outro um ancião e outro um velho que supervisiona igrejas. Então, em ambas são pessoas de idade, não são pessoas novas. Então, esse cargo de pastor, eu acho que ele não se aplica muito bem a jovens dessa idade, por esses fatores. Porque o pastor já é aquela pessoa de mais idade, de mais experiência, entendeu? É por aí. Isso aí é fato. Até porque isso comigo, né? Para ser chamado de pastor, tu precisa ter um rebanho. Com certeza. É fácil ser pastor quando o rebanho é dos outros, né? O cara vai lá, prega e vai embora para casa dele, o pastor que tem que resolver toda a bronca no outro dia lá. Cuida agora, sara agora. E essa é uma ideia. Ele está dizendo que ele é ovelha do pastor Jailson. Pastor Jailson, homem de Deus. Homem de Deus. Isso a gente percebe no nosso meio pentecostal, que se arrastou por um bom tempo, né, meu pastor? E hoje alguns pentecostais estão voltando para o ensino, estão parando um pouco mais para compreender as escrituras, só que ficou esse rastro pentecostal no nosso tempo, né, meu pastor? Agora sim, uma pergunta para o senhor, pegando o exemplo de Timóteo procurou se colocar dentro daquilo que Paulo colocou para ele e o ensinou, ser esposo, tratar os mais velhos de uma forma, tratar as mulheres de outra forma. Ele procurou se encaixar dentro disso. E quando a gente tem pessoas que são mais novas, por exemplo, essa idade de 20 anos, tem uns desejos maior, tem uns desejos maior do que o ensino que esse recebeu. Como um líder que lhe colocou ali consegue contornar a situação desse jovem, desse rapaz que é líder? Eu acredito que o líder que está vendo que o liderado tem uma vocação pastoral, ele precisa incentivar, não forçar, incentivar e fazer a pessoa entender que ela tem que juntar uma família, né? Poxa, eu estou vendo que o meu liderado ali ele tem uma vocação para pastor. Então, tu como líder precisa preparar o teu liderado para ele casar. Porque não tem... Pastor Hernando, esse negócio de jovem não casar, de casar só quando ele estiver estabilizado, quando passar no concurso público, isso é coisa de Satanás, meu irmão. Isso é coisa do diabo, isso. Quantos de nós casamos sem R$1 no bolso? Estamos hoje bem com a nossa família, estamos aqui bem, vivendo bem, comendo bem, porque o casamento é um processo.
Entendeu? Verdade. O diabo criou isso na cabeça das pessoas, por quê? Para que os jovens fiquem namorando, fornicando e caiam e tenham um casamento destruído lá na frente. O jovem de Verdade. Deus, ele tem que se preparar para ele casar. Lá no Oriente, as moças casam com 12, 15 anos de idade. Entendeu? Porque sabe que quanto mais cedo casar, menos risco vai ter. Para mim. Então, o problema é, se você está vendo que a pessoa vai trazer problema para você, porque se o pastor for querer consagrar uma leva de pregadores aí com 20 anos, ele sabe que, no mínimo, uns desses aí vão trazer problema para ele. Porque o que tem pastor novo aí que gosta de namorar, meu irmão, não é brincadeira, É, não. Entendeu? é, Então, o camarada quer... Eu acredito que esses pastores, eles querem o benefício do evangelho, eles não querem a cruz. Entendeu? Então, eles estão vendo no evangelho uma maneira de vestir bem, de comer bem, de andar bem, mas eles não entenderam o que é a cruz de Cristo, o que é renúncia. Porque quando o homem entendeu o chamado dele, ele escolhe uma moça que tem as características que se encaixa no ministério dele e diz: eu quero casar com aquela, para constituir uma família, porque Deus tem um chamado pastoral na minha vida. É isso glória a que o Deus. jovem tem que fazer. Glória a Deus. Meu pastor, eu quero já aqui, levando já para o final, pedir para o senhor que o senhor deixe alguns conselhos para liderança que estão vindo aí, que o senhor deixe alguns conselhos para as nossas vidas, né? Que temos a responsabilidade de guiar o rebanho de Cristo. Amém. Tem muita gente boa aqui nessa live, viu? Pastor, eu vi aqui pastor Frank, Alailton Franco, Marcelo Lima, né? Tem muita gente boa aqui. A audiência tá boa da live aqui, pastor Hernando. Pensa. E o conselho que eu deixo aqui, principalmente para os líderes de igreja, para os pastores, é que possamos guiar o nosso rebanho, aquilo que Deus entregou na nossa mão, sempre olhando para a bússola, né? Sempre com as escrituras. Quando a gente pegar e focar nas escrituras, o nosso rebanho ele vai ser bem conduzido. Quando nós queremos pastorear com nossos atismos ou com as nossas filosofias, nós estamos tendendo ao fracasso. Então, o recado que eu deixo aqui, a palavra que eu deixo aos nossos líderes é: vamos focar nas escrituras, porque elas são vida eterna. Aqui nós temos um curso completo de tudo que nós precisamos: filosofia, direito, geografia, matemática, física, tem tudo aqui. Se nós nos preocuparmos a trabalhar com as escrituras, eu tenho certeza que o nosso rebanho será bem sucedido e que Deus se agradará daquilo que nós temos feito para ele no reino do céu. Outro ponto, pastor, muito importante, ter o senso espiritual, o discernimento espiritual de saber observar antes de jogar qualquer tipo de óleo na cabeça de alguém, olhar o testemunho, olhar quem é a pessoa, não se empolgar porque o irmão pregou 2 palavras de efeito bonito no púlpito e esse aí já é evangelista, mas olhar quem é ele, se ele é um bom marido, se ele é uma boa esposa, se é um bom marido, se ele tem uma boa esposa, se ele se encaixa naquilo que a Bíblia pede. Eu tenho certeza que assim nós não vamos estar fadados ao erro, mas nós vamos levantar líderes segundo o coração de Deus e segundo aquilo que as Escrituras elas nos ensinam. Então, esse que fica aqui a minha palavra aos líderes, que possamos ter temor, né? Não consagrar por amizade, não consagrar porque o camarada abre o dente para a gente, mas que possamos ter responsabilidade. Eu nunca esqueço, só para terminar a minha fala, pastor Fernando, uma coisa que um dirigente meu me falou muitos anos atrás. Ele disse assim para mim: Narciso, tem pessoas que vão ser excelentes pessoas para serem teu amigo, mas nunca vão servir para trabalhar contigo no reino e na obra do Senhor. Isso é a mais pura verdade e eu vivo isso em prática de vida. Então, fica aqui essa palavra em nome de Jesus. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu pastor, eu quero lhe agradecer por esse ensino. Eu quero lhe agradecer por passar com a gente essa hora aí, que correu rápido. Quando o assunto é bom, corre muito rápido a hora. E eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre os cursos teológicos que o senhor leciona, que o senhor fale um pouco mais aí sobre a congregação, sobre o ministério, avivamento pela palavra. Deixa Deus lhe usar. Amém. Obrigado pela oportunidade para merchandising. A gente tem 2 cursos aqui. Tá? Nós temos o básico e o avançado, nós temos presencial e online. Nosso curso é um curso bom, de qualidade, estou suspeito para falar, mas nós temos quase 100 ou mais de 100 alunos formados já nesse curso. Tá?
desde 2014. Nosso curso oferece certificado histórico, nós temos uma formatura abençoada e trabalhamos um conteúdo programático abençoado. Teologia sistemática, 10 principais matérias, hermenêutica, homilética, exegese, Antigo e Novo Testamento e noções das línguas originais. Nós temos 2 aulas de grego e 2 aulas de hebraico, viu? Aqui no nosso curso. Então, se você quiser nos procurar, eu tenho o meu contato aí, você pode procurar na página no Facebook, no canal no YouTube também, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Pastor, muito obrigado aí pela força aqui com os nossos cursos. Glória a Deus. Dá o endereço da igreja aí. Ah, tá. A nossa igreja fica aqui no 40 Horas, tá? No Nova Esperança, Rua Monte Alegre, com a travessa Wilson Fialho, número 111. Assembleia de Deus, Avivamento na Palavra. Pastor Narciso Lúcio e missionária Sandra Lopes. Eu e minha esposa, toda a nossa família Avivamento, nossos obreiros, nossos irmãos, nós estamos aqui trabalhando para servir o reino dos céus. Amém? É só a cara que é feia, irmão. A ação, ele é abençoado. A gente passa pelo mesmo problema, né, pastor? Quem não conhece vê a cara fechada, a cara feia. Mas isso é bênção. Meu pastor, mais uma vez, muito obrigado. E, gente, curta a página do pastor Narciso lá no YouTube, também aqui no Facebook, a página Avivamento na Palavra, tá bom? E que o Senhor seja abençoado de forma grandiosa pelo nosso Deus. E Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Você é bênção para mim, bênção para muitas outras pessoas. Saiba que o Senhor está sempre em nossas orações, tá bom? Deus abençoe sua vida. Eu quero pedir que o Senhor ore pela gente, nos despedindo. Amém. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, tá? Feliz aniversário para o Senhor. 33 primaveras. Que Deus venha multiplicar por muitos e muitos anos aí sua vida. O Senhor é bênção para essa geração, é um homem que é uma referência aqui na nossa Belém do Pará. Tenho muitos amigos pregadores que lhe respeitam, lhe admiram e que sabem do seu caráter e da sua pessoa. Então, me sinto honrado, de verdade, de estar participando aqui no seu quadro dessa live abençoada. Foi muito bom para mim, foi muito edificante. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando da tua palavra com o pastor Hernando. Eu te apresento cada pessoa que participou conosco, eu te apresento os irmãos de longe, de perto, as pessoas que foram edificadas através da tua palavra, que o Senhor possa abençoar. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. O Senhor é poderoso. Que possamos estar sempre debaixo das tuas mãos, fazendo o teu querer, olhando para a tua palavra, focar nas escrituras sagradas e crer e acreditar que o Senhor é Deus de perto e é Deus de longe. Abençoa o ministério do meu irmão, dá muita vida, saúde. Ele está comemorando mais um ano. Eu abençoo ele e sua família. E eu creio, Senhor, que o Senhor há de fazer grandes coisas. Todos os pastores, amigos que o Senhor possa nos instruir, nos dar direcionamento, que possamos fazer o melhor para Ti. Nos livra, nos guarda de todo mal. Isso eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Obrigado. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe sua vida. Gente, na próxima semana nós estaremos falando sobre missão. E o nosso convidado será o pastor Edmilson Castro. É um pastor missionário que ele vive no campo. E ele terá um tempo para estar com a gente, falando sobre as experiências missionárias que ele já teve, tá bom? No próximo sábado, nós aguardamos por você nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Deus abençoe. Meu pastor, vamos bater um print? Esse print aqui. Pronto, já lhe mando lá, pastor. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Paz do Senhor. Compartilha aí, compartilha aí.